Tem uma palavra de oração. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nos nossos corações, por esse tempo de louvor, tempo onde nós podemos, ó Deus, glorificar o teu santo nome, te adorando, ó Deus, através dos cânticos, através da disposição do nosso coração. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é grande, e queremos mesmo, ó Deus, que as nossas vidas sejam uma adoração contínua diante da tua presença. Fala agora aos nossos corações aqui, através dessa palavra, que possamos, ó Deus, reter tudo aquilo que vem do Senhor, e aquilo que retermos possa fazer diferença no nosso dia a dia. Queremos, ó Pai, ser abençoados com a revelação do teu Espírito, e por isso aqui estamos, ó Deus, diante do Senhor, suplicando e te pedindo isso. Fazemos isso no nome de Jesus. Aleluia. Todos nós vivemos situações de opostos em muitas coisas no nosso dia a dia. O que eu chamo de situações de opostos? A gente vive extremos. Então, na nossa rotina, no nosso cotidiano, a gente sempre depara com coisas que são antagônicas. Então, a gente vai do frio para o quente, a gente vai do alto para o baixo, do gordo para o magro, são extremos, que sempre a gente está lidando com isso. E hoje eu queria falar um pouquinho de um desses extremos, que a gente vive constantemente, porque o que a gente vai falar aqui hoje é algo que, de alguma forma, faz parte do nosso viver. Quando a gente vive, quando eu falo a gente, eu estou dizendo no que diz respeito à nossa vida profissional, à nossa vida amorosa, à nossa vida relacional, à nossa vida espiritual e tudo que a gente quiser colocar no pacote, a gente vive algumas realidades que às vezes são complicadas. Porque em tudo aquilo que a gente está vivendo, a gente vai de um oposto ao outro no que diz respeito ao sucesso do que estamos fazendo ou ao fracasso do que não conseguimos fazer. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Porque esses dois extremos têm acompanhado as nossas vidas. E, de alguma forma, a gente às vezes se sente fracassado em alguns aspectos. Em alguns aspectos a gente acha até que tem um certo sucesso. Ou, às vezes, a gente tem sucesso de uma área da nossa vida, mas aquele sucesso parece que não enche as nossas medidas, porque se a gente tem sucesso em alguma coisa, por outro lado, parece que a gente é mais fracassado do que o sucesso que a gente tem. Você entende o que eu estou querendo dizer? A gente, às vezes, vive algumas realidades tão extremas que aquilo incomoda o nosso coração. E, às vezes, a gente se percebe vivendo muito mais numa questão de fracasso do que verdadeiramente numa questão de sucesso. E pensando e meditando a respeito disso, a gente começa a extrapolar essa questão. Quando a gente fala de sucesso, por exemplo, a gente tem duas formas de pensar a respeito de sucesso: o nosso próprio sucesso e o sucesso dos outros. E às vezes a gente se incomoda demais com o sucesso dos outros e esquece de pensar no nosso próprio sucesso. Quem nunca pensou aqui, por que Deus permite que pessoas que nem o conhecem, que a Bíblia chama de ímpios, por que Deus permite que os ímpios tenham sucesso daquilo que fazem? E parece que o povo de Deus não consegue ter o mesmo sucesso. Quem nunca pensou sobre isso? Aí você olha assim para a pessoa e fala assim, aquele cara nem ora, nem busca a Deus, aquele cara não tem nem vida espiritual, e parece que tudo que ele coloca a mão a coisa dá certo, parece que tudo que ele faz, ele tem sucesso. E isso incomoda a gente. Às vezes a gente fica perguntando para Deus, e aí? Eu estou aqui tentando de tudo, orando, pedindo, chorando, clamando, jejuando, tudo que posso fazer eu faço para ter sucesso em alguma coisa, aí vem um cara que nem olha para o Senhor, que nem pensa no Senhor, e parece que já sai tendo sucesso. Isso incomoda a gente. Por que os outros têm sucesso e a gente não? Né? Quantas vezes nós perguntamos a Deus por que essas pessoas têm tido tanto sucesso, sendo que nem o conhecem, nem conhecem a Deus. E às vezes a gente, nesse mesmo mover de perguntar por que os outros têm sucesso, a gente começa a choramingar diante de Deus por que dos nossos fracassos. Ou ninguém pensa nisso? Será que é só eu aqui em cima que estou pensando sobre isso? Mas não é verdade. Coisas simples ou coisas complicadas, coisas pequenas ou coisas grandes, a gente fica questionando a Deus.
Deus, por que eu tenho sido tão fracassado nisso? Deus, por que parece que assim, nada dá certo para mim? Por que, assim, eu olho para os outros que não te conhecem tão bem e eu não estou? E sobre isso que a gente quer falar um pouquinho hoje. E quando a gente fica incomodado com o sucesso dos outros, a gente começa também a ficar assim, chateado com o nosso fracasso. E o que a gente percebe muitas vezes é que, como filhos de Deus, a gente tem levado uma vida de plebeu, de pobre, de fracassado, de, sabe assim, de gente que não consegue nada na vida. E aí fica a pergunta, por quê? Se Deus é Pai, se Deus é bom, se Deus é aquele que tem nos ensinado tanta coisa e quer ver em nós o sucesso, qual é o pai que não quer ver os seus filhos com sucesso? Qual é o pai que não quer ver o sucesso dos seus próprios filhos? Isso não é diferente de Deus. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia tem alguns salmos, tem alguns versículos interessantes. Olha algum deles. Salmo 37:7 diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Interessante. Não se aborreça com o sucesso dos outros. A palavra de Deus, ela foi escrita exatamente por aquele que nos criou, por aquele que nos formou e que sabe perfeitamente o nosso coração, conhece a nossa realidade. E aí Deus vem e através do salmista ele declara, olha, não se aborreça com o sucesso dos outros. No Salmo 13, o mesmo salmista, Davi, que escreveu o Salmo 37, no Salmo 13 ele diz o seguinte: os meus inimigos dirão, versículo 4, Salmo 13, 4, os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Se a gente voltar um pouquinho no versículo 2, ele diz assim, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha que interessante os versículos desses salmos, porque eles falam exatamente sobre isso, sobre sucesso, sobre fracasso e sobre a realidade que a gente vive tão de perto no nosso viver. Então, aqui no caso, nesse salmo, ele fala do sucesso dos outros, que tantas vezes nos incomodam e a gente se aborrece por conta disso. A gente fica bravo, a gente fica parece com inveja, a gente parece que fica assim, querendo o que o outro tem, e aquele sucesso nos incomoda porque não é o nosso, é o dos outros. E essas duas coisas acabam nos incomodando, seja o sucesso dos outros ou seja o nosso próprio fracasso. Eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Vamos falar um pouquinho do sucesso dos outros primeiro. Por que a gente se aborrece do sucesso dos outros? Para a gente ser assim, bem direto, bem claro, bem assertivo, eu não tenho medo de falar e de declarar que todo aborrecimento nosso em relação ao sucesso de outros, e quando esse sucesso nos incomoda, isso, sem dúvida nenhuma, para mim, é sinal de que a nossa vida com Deus não vai bem. Todo aborrecimento em relação àquilo que o outro está vivendo bem, que traz para mim aborrecimento, é um indicativo, é um termômetro de que a minha vida com Deus não está muito bem. De que os princípios que têm regido a minha própria vida não estão sendo aplicados de acordo com a palavra de Deus. Caso contrário, eu estaria agradecido de Deus estar permitindo o sucesso dos outros, ao invés de ficar aborrecido, porque o sucesso é dele e não meu. Toda vez que o sucesso de alguém está incomodando o meu coração, eu preciso colocar meu coração diante de Deus e orar, sabe? E pedir assim, Deus, não me deixe ser levado por esse tipo de sentimento, por esse tipo de pensamento, mas me dá a tua graça. Se ele está sendo bem sucedido, se aquela pessoa está sendo bem sucedida, que o Senhor o abençoe, continue abençoando, que isso possa levá-lo a te conhecer, que isso possa fazer um punhado de coisa, mas nunca de trazer aborrecimento ao meu coração. Nunca de trazer aquele incômodo de que, ele está melhor do que eu. Aí a gente entra naquela velha história de compararmos as coisas. Vocês já me ouviram falar aqui várias vezes, eu odeio comparação. Porque eu creio que a comparação é algo que não é de Deus. Um dia eu procurei na Bíblia se existe algum lugar
que a comparação fosse incentivada. Não achei. Mas achei uma palavra que tá que substitui a comparação da forma correta. Quando o apóstolo Paulo fala o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, em vez da gente comparar, a gente tinha que imitar o que é bom e não ficar comparando se é melhor ou se é pior. Porque toda vez que eu comparo, eu estabeleço juízo. Toda vez que eu faço uma comparação, eu estabeleço um juízo, seja para me sentir melhor do que alguém, ou de ficar aborrecido porque alguém está melhor do que eu. A comparação traz isso. E a comparação, então, acaba virando para nós a arma daqueles que não têm recurso. A comparação acaba sendo a muleta dos insatisfeitos e acaba sendo, né, o motivo de vida de muitos daqueles que não gostam de ter atitude e de agir adequadamente. Então, a gente não age, a gente não tem atitude, então a gente começa a comparar. A gente começa a fazer uma série de coisas que não são necessárias e que não precisam. Quem compara com o outro é porque não está olhando para Jesus. A gente compara é porque a gente tira os olhos de Jesus para olhar para nós mesmos, para saber se nós estamos num posicionamento melhor ou pior do que alguém. Isso não vem ao caso. Então, queridos, toda vez que eu penso no sucesso dos outros e me comparo a esse outro, eu sou levado a ambicionar o que aquela pessoa tem. Aí vem inveja, vem ambição, vem aquele desejo, sabe, eu mereço mais do que ele ter o que ele tem. A gente acha que é melhor que os outros e fica chateado dos outros que são piores do que nós, ter mais coisas do que nós mesmos. E isso vai gerando um sentimento em nós muito mais complicado do que qualquer outra coisa. Porque a gente vai só tirando os olhos de Jesus e fica focando só nas pessoas que a gente está querendo ter, ou agir, ou viver da mesma forma. Então, a ambição é algo que não agrada o coração do Pai. Então, essa comparação é algo que só nos prejudica. A gente, muitas vezes, pensa que a gente merece alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que a gente recebe sem merecer? É o que vem de Deus. O Deus é o único que nos agracia com coisas sem nós merecermos. O amor de Deus, a salvação em Cristo, a graça dele, a misericórdia que é renovada sobre nós cada manhã, isso são coisas que Deus nos agracia sem a gente merecer. O que vem do alto, o que vem espiritualmente falando, são muitas coisas que nós não merecemos, porque se a gente fosse pensar no que merecíamos, a gente não, sabe assim, nós, pelo que fazemos, pela nossa realidade, pelo nosso coração, nós não merecíamos o que Deus fez por nós. O sofrimento de Cristo por nós não merecíamos. Ele fez, não por nossos merecimentos, porque o amor dele era tão grande, que ele fez já pensando naquilo que isso representaria para nós mesmos. Agora, se a gente sai do aspecto espiritual, no aspecto da nossa vida, a gente acaba recebendo coisas em função do que a gente faz. Você reparou? A palavra de Deus fala, digno ao trabalhador do seu salário. Você querer comer, curtir a vida, fazer o que você precisa fazer sem trabalhar, é complicado. Então, por que a palavra fala que o trabalhador é digno do seu salário? Porque, como fruto daquilo que ele faz, ele vai receber o seu pagamento. Então, na nossa vida, se a gente acha que vai ganhar alguma coisa sem fazer, sem agir, sem trabalhar, é complicado. Ah, mas o trabalho é fruto do pecado. Não é. Deus estabeleceu o trabalho antes do homem cair. O trabalho é algo dignificante. Deus ensinou o homem. O homem, lá no Jardim do Éden, foi colocado para guardar, para arar, para cultivar aquele jardim, como um trabalho estabelecido por Deus. E como fruto daquilo que a gente faz, a gente vai merecer um punhado de coisa. Então, queridos, quando a gente pensa no sucesso dos outros, a primeira coisa que a gente tem que perguntar a nós mesmos é o seguinte: o que eu tenho feito para justificar um sucesso ou não? O que tem sido a minha disposição de trabalho? Tem gente que acha que porque é filho do rei, tem sangue nobre, tendo sangue nobre, tudo que a gente precisa, Deus já deu. Não é bem assim. Deus disponibilizou um punhado de coisas para que a gente pudesse pegar como ferramentas e trabalhasse
para que isso pudesse ser multiplicado. É como os talentos que foram colocados na mão daqueles homens. Então a gente pega aqueles talentos, trabalha, multiplica, para que a gente possa ver aquilo lá acontecendo. Deus quer que todos nós tenhamos sucesso, porque Ele nos deu condição de trabalhar, de investir, de fazer, de preparar. E a gente precisa colocar tudo isso em prática. Como homens e mulheres de Deus, nós somos chamados para aplicar tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos para abençoar pessoas, para que as pessoas possam ter situações cada vez melhores. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Então, tirando toda a graça de Deus que a gente recebe, tudo no planeta Terra onde nós vivemos, fisicamente falando, vai ser fruto da nossa disposição de trabalhar, de plantar, de semear, para depois poder colher. Tem gente que está querendo colher o que não plantou. Tem gente que quer ter uma fartura de coisas que ele não colocou na terra. Tem gente que quer ter sucesso de coisas que ele nunca investiu no passado. Tem gente que quer ser rico sem ter trabalhado para poder gerar essa riqueza. Tudo isso é muito complicado se a gente simplesmente ficar aguardando. Então, ainda existe muito crente que acha que Deus tem que fazer isso. Que Deus tem que abençoar, porque nós somos filhos. Eu aceitei Ele no meu coração, então agora a minha vida é digna de nobre, e nessa nobreza as coisas têm que vir de mão beijadas para mim. Não é bem assim. O Salmo 37 deixa muito claro quanta atitude que a gente deve ter em relação ao sucesso dos outros. Salmo 37, 8, o versículo seguinte do que a gente leu antes, diz assim: evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Então, está logo depois do versículo que fala para que a gente não se aborreça com o sucesso dos outros. Quando a gente se aborrece com o sucesso dos outros, essas são as coisas que começam a entrar no nosso coração. Ira, que se transforma em fúria, que é mais pesado, e em irritação. 3 coisas que tem muita gente que está carregando. Quem nunca irou, quem nunca ficou enfurecido, quem nunca se irritou? Para todas essas coisas, o salmista define no finalzinho: isso só leva ao mal. Então, a gente começa a partir para uma linha que só nos afasta da presença de Deus. O versículo anterior, quando Deus fala: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça. Olha que interessante. Descansar no Senhor deveria ser o alvo de todo o coração daqueles que o conhecem. Todos cristãos deveriam aprender a descansar no Senhor, a entender que Ele nos deu o que fazer, então nós vamos trabalhar, nós vamos agir, nós vamos fazer as coisas, mas as nossas expectativas vão estar sendo colocadas em Deus, então nele nós descansamos. Aí ele pega e declara: aguarde com paciência. Isso aí é uma coisa que às vezes irrita a gente, porque aguardar é sinal que a resposta que a gente quer ainda não chegou. Agora, nós temos que lembrar que Deus nem se adianta e nem se atrasa naquilo que tem que ser feito. O tempo dele é o tempo perfeito. Para nós, às vezes, ele está demorando. Não é que ele está demorando. Porque se aquela resposta que a gente está buscando vier agora, no momento, antes daquilo que é o momento de Deus, aquilo lá não vai ser bom para nós. Então, Deus não se adianta e nem se atrasa. Aguardar pacientemente em Deus é a gente saber que aquilo que é necessário vai vir na hora certa. Mas na hora certa não é a minha, é a dele. Não se aborreça. Toda vez que a gente se aborrece, a gente estabelece pré-julgamentos. E toda vez que a gente estabelece esses julgamentos, nós desonramos Deus. Porque não é o nosso papel. O meu papel não é estabelecer juízo de alguma coisa. Toda vez que eu estabeleço esse juízo, toda vez que eu começo a estabelecer por que não veio, por que a resposta não chegou, por que Deus não respondeu, ou por que fulano fez isso, por que Beltrano fez aquilo, eu estou estabelecendo um julgamento que desonra a pessoa de Deus. Evite a ira, porque ela pode desencadear uma sequência de situações inadequadas na nossa vida. Rejeite a fúria, né, é o passo natural depois da ira. Toda ira não tratada nos leva à fúria, que é uma coisa descontrolada, e bloqueia a nossa relação com Deus.
pode ter certeza que toda vez que você deixa a ira, a raiva, tomar conta do seu coração, isso bloqueia a nossa relação com Deus. É como se o canal de comunicação nosso com Deus fosse fechado. E não se irrite, né? A irritação talvez é a versão mais leve de tudo isso, mas que também nos guia para o mal. Então, por que o sucesso dos outros nos incomoda tanto? Davi deixa muito claro, no restante do Salmo 37, sobre o destino dos ímpios e dos maus. Ele fala lá que os ímpios, que aqueles que maquinam o mal, vão ser eliminados por Deus. O Salmo 37, 13 diz assim: o Senhor, porém, ri, dá risada dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. No versículo 16 ele diz: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Todo homem que é justo diante de Deus, amados, sabe e tem consciência de que é um homem de sucesso. Todo mundo que é justo diante de Deus sabe o que significa sucesso. O sucesso das nossas vidas está conectado com a bondade de Deus e com aquilo que Deus quer que nós alcancemos. Então, eu não preciso ficar, alimentando com o sucesso dos outros. Eu tenho que entender o seguinte: eu sou filho de Deus, então Deus me deu toda a condição de fazer o que eu preciso fazer, e eu vou fazer dependendo dele, aguardando nele, não me aborrecendo das outras coisas, para que esse sucesso possa ser assumido no meu dia a dia, no meu viver. Então, como justos, nós temos que entender que, independente do tanto de recurso que eu possa ter, Deus me deu o que eu precisava, e com isso eu vou ser próspero. Então, existem pessoas mais ricas que as outras? Existem. Existem homens de Deus mais ricos que outros homens de Deus? Existem. Mas sabe o que eu tenho meditado? Que, às vezes, a riqueza para alguns têm menos do que os outros, porque com mais, talvez eu se desviaria do Senhor. Talvez a gente tendo um patamar melhor de vida, nos levaria a uma condição de esquecer de Deus. Então, por que Deus vai deixar alguém ficar com mais condições se aquilo o afasta da sua presença? Então, por isso que a gente tem, se alguns com mais, alguns com menos, porque eu creio que muitos com muito afastariam-se de Deus. Então, Deus sabe o tanto que você precisa ter para não se afastar da presença dele. Mas isso não quer dizer que você é menos próspero do que o que tem mais. Isso não quer dizer que você é menos próspero do que o que é mais rico do que você. Então, queridos, em vez de a gente ficar preocupado com o sucesso dos outros, vão buscar em Deus, entendendo que só o fato de a gente ser justo na presença de Deus já me faz um homem ou uma mulher de sucesso. E aí a gente vai falar um pouquinho dos fracassos, né? Então, por que às vezes a gente se sente fracassado? Da mesma forma, eu creio que, sendo direto de novo, toda vez que a gente se sente fracassado, é provavelmente fruto da nossa falta de entendimento da palavra de Deus, das Escrituras. E sempre que eu me sinto fracassado, eu me afasto de Deus. Por que eu me sinto fracassado? Olha que coisa interessante. A minha vida custou o sangue de Jesus. Então, eu creio que Jesus morreu por mim, passou pelo que ele passou, viveu o que ele viveu, sofreu o que ele sofreu, e eu fui alcançado por essa graça e fui salvo por Jesus. Agora, põe na sua mente o seguinte: como eu me declaro fracassado se a minha vida custou o sangue de Jesus? Então, se a gente falar o seguinte: olha, aquele filho de Deus é fracassado, não combina. É a mesma coisa eu falar assim: aquele alto é baixo. Entende? Aquele gordo é magro. Aquele negócio claro é escuro. Aquele negócio, sabe assim, são opostos. Quando a gente fala filho de Deus, fracasso é algo que não pode ser conectado com quem é filho de Deus.
Eu não posso entender como alguém que custou o sangue de Jesus, como alguém que, sabe, que Deus olha, que Deus ama, que Deus se revela, que Deus manifesta, como é que uma pessoa dessa pode se declarar fracassado? Se a gente já tem todo o foco do amor de Deus estabelecido em nós. Então, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que ainda que os nossos inimigos trabalhem contra nós, isso não quer dizer que nós somos fracassados. A Bíblia fala que existem 3 coisas que maquinam contra nós. O inferno, que o diabo quer mais que a gente se afaste de Deus e por isso ele está sempre atuando contra nós. Mas além do diabo existe o próprio mundo e existe a nossa carne. A minha carne, às vezes eu penso que a minha carne maquina só no sentido assim, porque minha carne quer o prazer, minha carne quer aquilo que me agrada. O mundo quer que eu o siga. O mundo quer que eu entre na vibe daquilo que está acontecendo. E às vezes a gente pensa que só o inferno que maquina contra a nossa vida espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, não. A sua carne maquina contra a sua vida espiritual e o mundo também maquina contra o seu viver espiritual. Todas essas coisas, concentradas, tentam nos afastar da presença de Deus. Então, se a minha carne quer prazer, se o mundo quer que eu desfrute aquilo que ele está me oferecendo, e se o inimigo está tentando alguma coisa contra mim, no final das contas, todas essas coisas tentam me tirar da presença de Deus para que eu me sinta um fracassado. Eu vou ser fracassado quando eu me deixar ser levado por alguma dessas 3 situações, desses 3 inimigos na minha vida espiritual. Agora, se eu olho para Jesus, se eu creio nessa palavra, se eu olho para Deus, se eu busco a sua presença, eu não tenho como ser fracassado. O diabo quer que eu me sinta fracassado. Porque sempre que eu me sentir fracassado, é como se Deus não tivesse dado conta de mim. É como se Deus não tivesse, ele não conseguiu me ajudar. Isso não é verdade. Então, toda vez que eu dou atenção aos gritos da minha carne, aos gritos do mundo, eu me afasto de Deus. E, logicamente, vem um gosto amargo de fracasso na nossa boca. Então, o meu fracasso, na verdade, está ligado ao meu afastamento de Deus. Então, você está se sentindo fracassado? Mais um motivo para você se agarrar na palavra dele. Porque são sintomas de que a nossa vida espiritual não está indo bem. Então, eu preciso, como Davi fez. Davi, ele, naquele Salmo 13 que a gente leu, tem uma coisa interessante. São 6 versículos daquele Salmo. Nos 4 primeiros versículos do Salmo 13, Davi parece que só está reclamando dos inimigos. Nos 4 primeiros versículos ele fala, está difícil, os inimigos estão rindo dele, né? Como a gente leu aqui atrás, até quando os meus inimigos triunfarão sobre mim? Os meus inimigos estão vencendo, estão festejando o meu fracasso. Isso tudo está no Salmo 13. Mas aí, nos últimos 2 versículos do Salmo 13, Davi declara, eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Entende, queridos? Ele começa o salmo negativo, parece que ele está derrotado, fracassado, mas ele termina declarando que ele não é um fracassado. Que ainda que os inimigos festejam a aparente derrota dele, ainda que os inimigos estejam, triunfando como se Davi fosse um derrotado, Davi termina o salmo declarando, eu confio no teu amor. Então eu não sou fracassado. Quem confia no amor de Deus não tem fracasso. Quem confia no amor de Deus não precisa se aborrecer com o sucesso dos outros. Quem confia no amor de Deus vence e supera todas e quaisquer dificuldades que possam acontecer e aparecer diante de você. Quem confia no amor de Deus, quem exulta e se alegra na sua própria salvação, sabe que a última coisa que faz parte de sua vida é o fracasso. Porque salvação já é, por si só, um motivo de total disposição pela alegria.
Amados, salvação significa deixar de estar eternamente separado de Deus para estar eternamente na presença dele. Isso é para fracassado ou para gente de sucesso? Sucesso. Só a salvação já nos revela que nós nunca somos ou seremos homens ou mulheres fracassados. Porque nós vamos estar como Davi. Por mais que os inimigos tentem, por mais que os inimigos pelejem, por mais que os inimigos forcem a barra sobre nós, nós vamos confiar no amor de Deus, vamos nos exultar na nossa salvação e vamos cantar ao Senhor pelo quê? Pelo bem que Ele tem me feito. Você já parou para pensar no bem que Deus tem feito para você? Você está contabilizando o que Ele ainda não fez? Por isso que a gente se sente como fracassado, porque em vez de a gente aguardar pacientemente no Senhor, nós ficamos cobrando aquilo que a gente espera que deveria vir agora. E aí a gente começa a viver como fracassado, porque a gente não está conseguindo aguardar pacientemente. Então, tudo que diz respeito ao nosso fracasso está relacionado às nossas atitudes inadequadas diante da nossa vida espiritual, diante de Deus. A partir do momento que eu agradeço a Deus e canto louvores a Ele pelo bem que Ele tem me feito, eu estou declarando, eu sou um vencedor. Por isso que a Bíblia fala, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o Senhor. Por quê? Porque tudo que Ele já fez para nós, Ele já nos determinou, já nos declarou e já nos colocou numa posição de vencedores. Por que ser fracassado? Por que ficar olhando para aquilo que ainda não aconteceu? Por que ficar olhando para aquilo que eu ainda não tenho? Por que ficar olhando para aquilo que me desagradou? Por que ficar olhando para aquilo que não foi do jeito que eu queria? Por que ficar olhando para aquilo que não foi exatamente aquilo que eu pedi para Deus? Nem tudo que a gente pede para Deus é bom, queridos. Se Ele não deu, é porque não presta. Eu estou pedindo alguma coisa para Deus que não chegou ainda, ou não chegou porque não é tempo, ou porque não presta, então Deus não vai dar. Então, alegra-te com Deus de saber do bem que Ele tem te feito. Tanto por aquilo que você recebeu dEle, quanto por aquilo que você não recebeu dEle. Porque se você não recebeu, é porque não é bom. E aí a gente começa a entender que eu não preciso fundamentar a minha vida e o meu dia a dia em fracasso. Porque eu sou um homem de sucesso. E nem preciso preocupar com o sucesso dos outros, porque o meu sucesso diante de Deus é o suficiente para me dar uma condição de vida. Amém? A gente faz muito isso. Todo dia, não é nem no começo, todo dia, assim, no final do dia, a hora que você for dormir, para um pouquinho e olha para o espelho. Olha bem a sua face diante do espelho e responde para você mesmo se aquele semblante é um semblante de sucesso ou de fracasso. Se você chegar à conclusão que aquele semblante é de fracasso, pergunta para você mesmo, por quê? O que eu fiz que eu não deveria ter feito? O que aconteceu que não deveria ter acontecido? Porque diante de sucesso e fracasso, nós precisamos perguntar para nós mesmos, aonde que eu tenho trilhado? O que eu tenho escolhido para mim? As minhas atitudes de homem, as suas atitudes de mulher, as nossas atitudes de homens e mulheres de Deus, elas têm nos levado ao fracasso ou têm nos levado ao sucesso? Se precisasse escolher entre uma dessas duas palavras para representar a minha vida, qual que eu escolheria? Se eu falasse para você, levanta e fala, fracasso ou sucesso, o que está representando a sua vida? Qual palavra você falaria? Qual que sairia dos seus lábios? Se for fracasso, querido, tem muita coisa para ser feito, tem muita coisa para ser meditado, tem muita coisa para a gente pôr no lugar. Porque nós fomos feitos homens e mulheres de sucesso diante de Deus. Então, por isso que a palavra de Deus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que está te faltando? Se você acha que você é uma pessoa fracassada, o que está te faltando? Busca primeiro a Deus e aquilo que você acha que está te faltando, o certo te será acrescentado pela graça maravilhosa e pelo amor de Deus. Agora, se você crê em Deus, se você confessa Jesus Cristo no seu coração, você não tem motivo nenhum
para ser um fracassado. Pelo contrário, você já foi feito uma pessoa de sucesso e você é chamado pelo próprio Pai de alguém que é mais do que vencedor. Amém? Feche seus olhos. Eu queria que você meditasse um pouquinho a respeito de tudo isso. Qual a palavra que você escolheria para você, diante do que você está vivendo hoje? Sucesso ou fracasso? Qual tem sido a sua posição diante dos seus dias, do que você tem vivido? Para quem está olhando de fora, isso denotaria sucesso ou denotaria fracasso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, esse é um princípio de sucesso. Se a gente agarrar um princípio como esse, por certo, nós vamos viver uma plenitude diferente de vida. Mas o que você tem vivido, meu querido? Eu queria orar com você a respeito disso. Eu quero te ajudar a entender quem você é no reino de Deus. Uma pessoa de sucesso. E eu queria poder declarar isso sobre a sua vida, se talvez a palavra que mais se enquadrou no seu coração e na sua mente, naquilo que você está vivendo atualmente, seja fracasso. Então eu queria pedir que você pudesse ter, sim, a coragem de poder vir aqui na frente, para a gente poder orar. Mesmo que vindo aqui na frente, você possa estar declarando assim, eu estou vivendo um tempo de fracasso. É difícil isso. Mas se você está vivendo, se você sente essa realidade, eu queria muito orar com você. Se os seus dias têm retratado fracasso, eu queria te chamar, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu queria orar com você hoje. Eu quero declarar sobre a sua vida que você não é um homem ou uma mulher fracassada, mas você é um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Saia do seu lugar, se de alguma forma você tem vivido fracasso, ou sentido que isso tem sido a sua realidade, para que a gente possa sair daqui hoje, sabe, assim, diferente, entendendo que como homens e mulheres de Deus, nós não vamos nos deixar ser levados por aquilo que o mundo, o inferno, ou a nossa própria carne tem declarado sobre nós. Mas nós vamos sair daqui com uma postura diferente, uma postura de vencedor, porque é isso que somos. Eu vou orar com esses irmãos aqui. Se você sentir que você está mais para fracassado, vem aqui também, eu quero orar com você. Nós vamos estar cantando agora, louvores a Deus, mas eu não queria que você saísse daqui ainda na conotação de fracassado, mas entendendo tudo aquilo que Deus já fez por você em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Que você possa sair daqui, queridos, com essa convicção, em nome de Jesus. Nada e ninguém pode nos separar do maravilhoso amor de Deus, revelado a nós em Cristo. Somos mais do que vencedores. Por isso somos homens, mulheres, somos pessoas de sucesso. Que ninguém tire essa certeza do seu coração. Que você não precisa olhar para mais ninguém para entender isso, que não seja Jesus. Porque nós somos aqueles que andamos firmemente, com os nossos olhos firmemente em Jesus. E aí nós vamos conseguir correr a carreira que nos está proposta. Amém? Graças a Deus. Uma semana de vitória, uma semana de sucesso para você. E que em todas as coisas você lembre daquilo que você é em Deus. Vá em paz, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te conduza. Em nome de Jesus.